A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero dizer para vocês que estou feliz em poder estar aqui. Quero te convidar para você ficar comigo até o final desse vídeo. Vai ser um vídeo curto, mas um vídeo objetivo. Nós vamos estar meditando no livro de Marcos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 38, somente esse verso, para a glória do Senhor. Essa palavra, ela fala muito comigo, e eu quero deixar algo baseado nesta palavra, nesse versículo, para o enriquecimento espiritual da vida de cada um de nós, nesta oportunidade. Quero pedir que fique comigo até o final do vídeo, e no final você vai analisar tudo aquilo que você ouviu, e você vai deixar o seu like, vai fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também aprendam a palavra do Senhor. Diz assim, verso 38 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Diz assim, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Olha bem que a palavra do Senhor, primeiro, ela fala, porquanto qualquer que entre dentre esta geração, ou entre esta geração adúltera e pecadora. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, também Jesus vai se envergonhar dessas pessoas no dia da sua vinda. Ele vai se envergonhar dessas pessoas. Quem se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar delas. Entendeu? Quando vier na glória do Pai com os santos, com os seus santos anjos. O que quer dizer se envergonhar de Jesus, irmão? O que quer dizer um cristão que se diz crente sentir vergonha de Jesus? É quando ele se omite em ser fiel, verdadeiro. É quando ele se omite nos momentos de oportunidade que tem dada pelo Espírito Santo, para ele falar a verdade do Evangelho para uma pessoa que Deus coloca no seu caminho. E às vezes ele se sente tão inferior, tão pequeno diante daquela pessoa,
E ele não tem coragem de dizer a verdade para ela do Evangelho, e às vezes ela só está precisando de ouvir a verdade. Às vezes a pessoa é famosa, às vezes a pessoa, materialmente falando, é grande, poderosa. Às vezes essa pessoa, intelectualmente falando, é poderosa. Você tem ela como uma pessoa super inteligente, mas às vezes ela é inteligente no sentido secular da vida aqui, agora. Mas ela não tem conhecimento das profecias, não tem conhecimento do Evangelho no seu todo, na sua essência, no seu poder. E às vezes Deus te coloca na frente desta pessoa para você falar do amor de Deus para ela com autoridade no Espírito Santo, e você se acovarda e não fala. E essa pessoa acaba partindo para a eternidade sem oportunidade. Às vezes ela precisava ouvir isso de você. Você se envergonha. Tem pessoa que tem vergonha de dizer que é crente. Ele é crente lá na congregação dele, até faz um barulhão danado lá na congregação dele. Quando tem oportunidade, faz um movimento terrível. Mas quando ele se vê na frente de alguém de um nível socialmente elevado, e às vezes Deus, para provar a fé desse cidadão, dessa cidadã, Ele coloca você diante dessas pessoas, de um doutor, de um médico, de um engenheiro, um advogado famoso. E tem muita gente que tem preocupação. Meu Deus, o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Ele não sabe nada de Jesus, ele precisa ouvir. Ele é mestre naquilo que ele faz, mas não é mestre na palavra de Deus, como você. Você conhece o Evangelho de Cristo. E se você se envergonhar, Jesus vai se envergonhar de você naquele dia. Tem pessoas que têm vergonha de pegar uma Bíblia e sair na rua. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é evangélico, é crente. Hoje até fala que é evangélico, porque evangélico hoje não está fazendo muita diferença do povo do mundo. Entendeu? Eu mesmo não sou evangélico mais, eu creio em Jesus, sou de Jesus, não sou evangélico. Não. Eu prego o Evangelho de Cristo. Eu defendo o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. A palavra da salvação, a palavra da transformação. A palavra que tem poder de levantar o caído, fortalecer o fraco. Abrir os olhos dos cegos espiritualmente falando. Fazer os mudos falar, espiritualmente falando, que tem conversa até demais, fala muito, mas não tem coragem de abrir a boca para falar o Evangelho que transforma e que liberta a vida das pessoas. Ele é uma pessoa que fala, mas é mudo, enxerga, mas é cego, e é rico, mas é pobre ao mesmo tempo. É rico que tem tudo, materialmente falando, mas não tem Jesus no coração, não tem o Evangelho. Nega o Evangelho. Então, é um miserável, pobre, cego e nu. Às vezes ele tem olho e enxerga tudo, com muita facilidade, mas não consegue enxergar as verdades do Evangelho, para que transmita para outras pessoas, para que elas também aceitem
e seja liberta pelo poder do Evangelho que transforma e que ressuscita o homem da morte espiritual para uma vida espiritual em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem pés, mas não anda. Anda em muitos lugares. Tem pés apressados para ir para lugares impróprios. Tem pés apressados para caminhar em busca do pecado, das coisas erradas. Tem crente que tem pés para ir para a lanchonete, comer, encher o bucho de comida, beber. Tem crente que tem pés ligeiros para ir para festas, para eventos. Tem crente que tem pés para participar de tudo que o mundo oferece. Tem crente que tem pés para ir atrás de coisas pecaminosas, tem pés ligeiros para a morte. Corre atrás do que não deve, mas não corre atrás daquilo que é correto para anunciar o Evangelho da paz. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado é os pés que andam e proclamam o Evangelho da paz, que liberta e que transforma vidas numa nova criatura para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vejam bem, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Eu já cheguei perto de pessoas que falavam assim para mim: oi, pastor João, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu tenho um parente meu aqui, ó. Olha, não fala nada, porque senão ele vai ficar revoltado, ele não gosta de ouvir, entendeu? Ele não quer ouvir, entendeu? Ele não quer. Então, cuidado com o que você fala, porque o fulano está aí e é perigoso. Se falar, pode dar problema. Eu estou lá preocupado se dá problema? Não. Nem um pouquinho preocupado se dá problema. Se Deus colocar a palavra na minha boca, eu vou falar. Se Deus colocar a palavra na minha boca, eu vou dizer. Doa ou doer. Às vezes, aparentemente, parece que você arrumou um inimigo. Mas não se preocupe não. Fale a verdade. Plante a palavra da verdade no coração dela. E vai embora. Se ele te xingar, te maldizer, te amaldiçoar, não se preocupe. Vai embora. Essa semente, ela vai entrar nesse coração. Ela vai entrar na mente dele como uma espada alguma de 2 gumes, e ela desce para a espinha dorsal desta pessoa, para a coluna vertebral, e ela vai nas juntas de medula, e ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. E lá na frente, essa pessoa essa semente no coração dela vai nascer, porque a vida em si, o desenrolar dos dias e dos tempos e das estações, vai colocar esta pessoa numa posição que ela vai lembrar disso que ela ouviu. Se você ouviu, se ela ouviu, digo melhor, e quando você falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Se ela ouviu
que você falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Se ela ouviu que você falou que ela precisa ser uma nova criatura em Jesus Cristo, se ela ouviu a palavra que você disse para ela: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Oh, aleluia! Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai ficar plantado lá dentro. Se o coração dela for uma terra fértil, essa semente vai nascer um dia. Não se preocupe. Evangelho, você não pode ficar triste quando você tenta e não consegue ganhar essa pessoa imediatamente. Não se preocupe com isso. A sua missão é pregar o Evangelho. Agora, quem vai nascer, é só Deus sabe. Só o Espírito Santo sabe. Pregue a palavra. E a palavra é poderosa para nascer no seu tempo. Porque uma semente para nascer, você joga na terra, ela não nasce imediatamente, não. Ela tem um processo de demorado para ela entrar numa metamorfose de mudança. Ela vai começar, primeiro a semente na terra, ela fica incubada ali na terra por causa do calor do sol que aquece a terra. A terra está molhada, mas ela aquece com a temperatura adequada para que ela entre em estado de transformação, de mudança. E ela começa a passar por uma mudança, ela começa a crescer, a se inchar, e ela começa a brotar algo. E aquele algo que brota dela, seja qual for a semente, cada um na sua espécie, ela vai nascer, vai brotar para fora da terra. E ela vai produzir muito fruto no futuro. Se a semente é boa que você plantou, esse coração, essa terra, vai gerar algo bom. E vai se transformar numa árvore. E vai nascer e vai se transformar numa árvore cheia de fruto, que é o Evangelho de Cristo. Que várias e várias pessoas também vão comer deste fruto que nasceu de dentro de você, porque um dia alguém plantou essa semente em você, e essa semente que está agora em você, você vai ter que plantar em outro lugar, em outra terra, em outro coração. E este coração, que se for terra boa, ele vai nascer e vai crescer, e assim é uma sequência de mim para você, de ser para outro, do outro para outro, de outro para outro, e nós alcançaremos, aleluia, naquele dia a perfeição, porque você não se acovardou, não teve vergonha de falar de Jesus. Uma vez eu fui numa festa de aniversário na cidade de Diamantino, Mato Grosso, a cidade do ministro Gilmar Mendes. Fui lá. Fui pregar num evento lá, numa igreja. Aí, quando terminou o culto, me chamaram para ir no aniversário do filho do homem que me levou lá. Me convidou para ir lá, na igreja dele.
Eu fiz o culto, quando terminou o culto, ele falou, vamos lá no aniversário do meu filho. Só que o meu filho não é crente. Eu falei, não tem problema. Aí chegamos lá, o filho dele nos recebeu muito bem, muito educado, mas porém, incrédulo. E eu só pensei no meu coração, se o senhor criar uma situação aqui, eu vou plantar semente. Sem dúvida, eu vou plantar semente. Se o senhor me der a oportunidade, eu plantarei a semente, porque eu sou plantador de semente do Evangelho. Mas do Evangelho puro. Que Jesus é amor, mas é justiça. Que Jesus é amor, mas é juízo. E que ele não mistura o pecado com a palavra salvadora dele. O pecado com a santidade. Ele não mistura. Vai haver uma mudança. Ainda que o joio cresça no meio do trigo. Mas o joio vai ser apanhado e lançado no fogo. E o trigo vai para o celeiro do Senhor. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você é trigo ou você é joio? O trigo não se envergonha do Evangelho de Cristo e não se envergonha de falar a verdade. Mas o joio fica camuflado, é covarde e não fala nada, não planta nada porque ele não tem coisa boa para plantar. Porque ele só planta a semente errada. E ela nasce e não produz fruto. Entendeu? E quando eu cheguei nesse aniversário, o homem veio, me cumprimentou, cumprimentei ele. E ele sorriu para mim e falou, seja bem-vindo, pastor. O meu pai falou do senhor e me convidou, falou que o senhor ia vir com ele aqui. Eu preparei uma mesa para vocês evangélicos que vieram. E eu vou ter a honra de servir vocês. Você viu? Mas aí isso aconteceu? Eu achei que ia ficar só naquilo mesmo. Me tratou bem, que é normal uma pessoa tratar todo mundo bem às vezes. Nem sempre, mas eu já vi que foi um bom sinal. E quando foi na hora lá que era para... Nós sentamos lá na mesa, estava tudo preparado. Na hora de começar a festa, o come e bebe, ele falou assim, eu quero chamar a atenção de todos os convidados que estão aqui. Nós temos aqui um pastor junto conosco. Ele é da igreja do meu pai. E nós não podemos, de maneira nenhuma, participar de nada aqui antes do pastor ler um versículo bíblico e trazer uma palavra para nós. Aí ele trouxe uma Bíblia católica. A Bíblia mais perfeita que tem é a Bíblia católica, viu? Apesar que tem o sistema religioso católico tirou vários livros da Bíblia dele, tirou da Bíblia dos evangélicos. Mas o que tem lá na Bíblia dele, os livros que tem lá, são tudo, a maioria são livros bons, perfeitos, como o livro de Enoque e outros livros, são bons, mas foi tirado do cânon sagrado e eles pregam que esses livros são perigosos para as pessoas ouvir. É tanto que eles não pregam nem a Bíblia na igreja católica, nem pregam a Bíblia lá. E esses 5 livros, eles não falam nada deles. Mas eles trouxeram aquela Bíblia para mim, eu abri a Bíblia e li um versículo e falei, Jesus, agora, primeiro o Senhor e eu. Se eu sou vaso, me uso. Eu abri a boca
e preguei Jesus, a salvação para aquele povo. Anunciei a palavra de Deus. E mostrei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Fechei a Bíblia, entreguei para o homem, todo mundo ficou feliz, aplaudiu, porque ouviram a palavra de Deus. Ninguém ficou revoltado. Se alguém ficou, não se manifestou. Mas eu não estou preocupado, a semente foi plantada. E Deus é que dá o crescimento. Vocês estão me entendendo, irmão? Então, seja crente e não seja covarde. Seja cristão e não se envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para todos aqueles que crêem. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá o seu like e faça seu comentário, meus irmãos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente.